Olá pessoal, tudo bem? Hoje então vamos fazer aí um comentário sobre o fechamento de ontem, o que esperar para hoje e já antecipo, espero altas. Porque a terça-feira foi agitada, pessoal, foi agitada. As notícias não foram muito boas. Nós tivemos aí o IPCA 29 voltando ao 6,83 depois daquela trégua sexta-feira que foi explicada pelo relaxamento dos títulos americanos, mas nós tivemos também os IPCAs com juros quase voltando os 3 para casa dos 6,7, falta muito pouco. IPCA 45 falta um base para 6,75. E os renda mais aí a maior parte acima de 6,60, né? Como a gente consegue ver, 6,58, 6,59 e tal. Então a curva tensa, os Educas a 6,80 até 2028, é bastante, pessoal. 6,80 junto com o IPCA 29. Bom, e os prés ainda não nos 13%, mas o pré 31 já a 12,90. Então parece que estressou tudo novamente. Então vamos ver aqui. Que notícias nós temos? Dólar vai a 5,76. Se ontem nós tínhamos notícias boas com o petróleo e a conta de luz, né? Hoje a notícia é ruim, né? Se bem que esse dado é de ontem. 5,76, máxima desde março de 21, com os Estados Unidos. O que é nos Estados Unidos, pessoal? É a percepção do mercado de que o Trump vai ser o vencedor das eleições, em primeiro lugar. Eles acham que o Trump vai ganhar. E em segundo lugar, que o Trump vai ser muito gastador, vai ser com o fiscal muito frouxo e vai manter a inflação alta nos Estados Unidos sob estímulo fiscal, o que vai fazer com que os juros americanos não consigam cair, né? O que eu não concordo, viu? Eu não concordo porque a, a influência norte-americana em termos de juros na época do Trump foi até bastante benéfica aqui no Brasil. Então eu não sei o quanto que tem de narrativa nisso aí, o quanto que tem de realidade, tá? É uma dúvida sincera, eu acho que se ele de fato for o vencedor, eu acho que isso é uma questão em aberto, porque o que ele fez quando ele entrou no governo na primeira vez? Ele cortou uma série de impostos e a economia americana decolou, ainda mais do que está hoje tentando ser freada, né? Mas decolou com corte de impostos. E isso parece que é uma coisa que foi completamente esquecida pela imprensa global, né? Bom, mas por enquanto a gente está amargando esse dólar forte aqui, o que é péssimo para a inflação no Brasil. O Brasil importa trigo, importa derivado de petróleo, aquela coisa toda. Vamos ver outras manchetes. Essa outra manchete que nós não gostamos nem um pouco, né? Nosso ministro da Fazenda diz que não há data para o anúncio de medidas. Em rápida entrevista coletiva, o ministro da Fazenda rechaçou números que foram divulgados, dando conta de uma economia entre 30 e 50 bilhões com medidas em análise. Então, não são 30 ou 50 bilhões que estão em análise. Ele rechaçou esses números. Então, será que é menos? Será que é mais? Vamos ver aqui. Tenho várias reuniões com Lula nessa semana. Devo encontrar com ele amanhã. Tá. Que refutou o uso da palavra pacote para definir as medidas sob análise. Interessante, eles não consideram um pacote. Talvez sejam coisas mais pontuais, pessoal. Se forem coisas mais pontuais, coisas de menor porte, então isso aí vai deixar o mercado ainda estressado. Não tem outra alternativa, né? Ele, Lula, está pedindo informações e a gente está fornecendo as informações que ele está pedindo. Não tem uma data. É ele que vai definir.
A gente está avançando na conversa, estamos envolvendo o Ministério do Planejamento também. Estamos fazendo as contas para ele para fazermos uma coisa ajustadinha. Na rápida entrevista, a Haddad rechaçou números que foram divulgados, dando conta de uma economia de 30 a 50 bilhões com as medidas. Eu nunca divulguei número para vocês. Não divulgo número porque você só divulga depois da decisão tomada. Ah, então é isso que ele disse. Bom, então não dá para saber. Porque o que ele disse, ele só vai divulgar depois da decisão tomada. Então, não dá para saber se é mais, se é menos, pessoal. Questionado sobre como havia sido a reunião com o Lula, Haddad limitou-se a responder: foi uma boa reunião, realmente boa. Bom, a expectativa em torno do possível anúncio das medidas aumentou depois das declarações da ministra. Segundo ela, o pacote de medidas seria apresentado a Lula após as eleições municipais. Será que foi apresentado nessa reunião que foi boa? Não sei, né? Bom, enfim, pessoal, não veio notícia boa daqui. Veio mais espera. Em resumo, né? Mais espera. E não sabemos de valores. Então tudo isso aqui era especulação do mercado. Então, se o mercado perde pontos de apoio, bom, se o mercado se apoiava em reformas de 30 a 50 bilhões de reais, se o mercado tinha o apoio nisso aí, agora não tem mais. Então, é mais estresse. É fácil de entender. Tá pensando, vai reunir, nenhuma decisão foi tomada. Isso tudo o mercado enxerga como indefinições, hesitações. Então, mais altas, mais estresse, pessoal. É tudo muito lógico, tá? Nessa mesma linha, Ibovespa fecha em queda, com o mercado à espera das medidas fiscais do governo. Bom, aqui estão as taxas que eu já comentei. Aqui o dólar a 5,76, maior nível em 3 anos, só que aqui pelo Money Times. Ficou um pouquinho fora de quadro, pessoal. Vou reduzir aqui para entrar aqui, vamos ver. Aqui, agora sim ficou legal. Tá aí, ó. E os DIs futuros, pessoal? Os DIs futuros estressaram bem também. A gente começa aqui com o 25, que é o final deste ano, está com 11,25. Selic implícita é 11,25, porque o CDI vai ser 11,15. 11,25,2, ó, é 11,25, é isso aí. Para o ano que vem, final de 25, 1º de janeiro de 26, 12,74 ainda é 12,5 aqui, mas por um base point não é 12,75. E aí, entre 27, aí 28, 29, 30 e 30, ó, de 27 a 2030, caminha para os 13%, mas não chega a bater nos 13%, esse número está encantado. E para 31 começa a cair suavemente, 12,88, 12,81 no 33, 12,73 no 35 e o prefixado está a 12,72, ficou um base abaixo. E o pré-31 a 12,90, vamos ver aqui, está um pouquinho acima do DI futuro. Esse está mais de acordo. E o 35, 12,73, mesma coisa que o 27. Não, que o 26. 12,74, 12,73. Brincadeira, curtíssimo prazo, é muito parecido com um longo prazo, né? E tivemos também, pessoal, na terça-feira, os leilões, tá? Eu vou citar de passagem rapidinho, porque tem aí, como é que eu posso dizer, análises de corretoras rodando aí na internet dizendo que o Brasil não consegue vender a sua dívida e tal, o que eu discordo completamente, né? O Tesouro consegue sim vender e muito bem a sua dívida e ele muito mais
coloca os títulos que quer no momento que quer do que qualquer outra coisa, tá? Muitas vezes a gente vê os negócios não acontecendo por falta de oferta e não por sobra de demanda, né? Falta de demanda, melhor dizendo. Então olha aqui, ó. O IPCA 29 vendeu bem, ó, vendeu mais de 85%, vamos ver quanto é que seria isso aqui. 86%, não vendeu tudo, mas vendeu 86%. Os IPCAs da parte intermediária e longa da curva, 35 e 60, ó, venderam nessa mesma proporção, porque foram 300 mil ofertados, ó, eles venderam mais na realidade, ó, os mais longos venderam mais do que o mais curto, com taxas incríveis, né, 6,70 e 6,80. Então aqui sim foi um leilão muito positivo. E o mais positivo de tudo, pessoal, é que assim, ó, o Tesouro, se ele precisa fazer muito caixa, ele consegue, porque ele sempre conta com isso aqui, com o Tesouro Selic, que o mercado aceita muito bem, obrigado. Metade da dívida é Tesouro Selic, paciência. É o que o Tesouro consegue vender de prazo mais curto, para justamente não alongar taxas altas, porque alongar taxas altas é bom, alongar a dívida pública é bom, alongar a dívida pública, mas alongar com taxa elevadíssima não é uma atitude esperta, concordam comigo? É uma atitude, começa com a letra B, né, que fica feio eu falar aqui. Então, ainda assim vendeu aqui quase 10 bi, não, passou de 10 bi em Tesouro Selic, que me parece que é o que o Tesouro está precisando aí para fazer frente aos compromissos, né? Então, pessoal, notícias em resumo, né? Alta do dólar devido ao Trump Trade e o corte de gastos ainda sem data, ainda sem definições. Então, sim, motivos para mais altas no Tesouro Direto. Vamos ver se eu consigo comentar hoje, talvez eu não consiga, mas tá aí a nossa expectativa. O contexto todo leva a acreditar em mais altas no Tesouro Direto. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.